Olá, meus irmãos, muito boa noite. Bem-vindos à nossa fanpage, à nossa live. É a segunda já do dia. Para quem não me conhece, eu sou Marcos Adriano Vargas, sacerdote de Umbanda e dirigente espiritual do Templo Escola de Umbanda Aranauã, em Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Brasil. Vocês vão entender por quê, daqui a pouco, por que eu estou enfatizando que é Brasil. As nossas sessões espirituais são nas terças-feiras às 20 horas e momentaneamente nós estamos com as nossos atendimentos presenciais suspensos. Hoje nós temos a honra de receber o nosso amigo e irmão sacerdote de Umbanda Sagrada. De Umbanda Sagrada? Depois tu me explica. Irmão Fábio Verck. Ele é dirigente espiritual da Casa de Umbanda Pai Pedro, em Perth, na Austrália. Nesse momento, na Austrália, são que horas, irmão? Agora são 8 horas da manhã, de Oito, domingo. 8 horas da manhã de domingo. Gratidão por ter aceito o nosso convite, gratidão por fazer levantar cedo, né? Nessa Ah, hora, mas se é aqui para no falar de Brasil. Umbanda, a gente entra na água gelada. Agora 21 horas e 2 minutos aqui no Brasil. Axé, muito honrado. E eu falava agora há pouco antes de entrar no ar, iniciar a transmissão, o quão bonito é o teu altar, o teu congá, o teu peji, enfim, vários nomes que se dá, o teu ponto de ancoragem, de força, do teu terreiro, irmãos. Na Austrália tem terreiro de Umbanda. Umbanda é religião brasileira, fundada em solo brasileiro por um brasileiro e um caboclo brasileiro. E a Umbanda já está em vários lugares. Nós temos notícias de terreiros de Umbanda no Japão, no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, com o irmão o Pai Fábio. É isso, levar a bandeira de Oxalá a quem quiser ouvir. Bom dia, meu irmão. Tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia, Marcos, bom dia aos internautas, a todos aqueles que estão conectados conosco nesse momento e que vão estar ainda. E é isso aí, a gente está aqui na Austrália, às 8 horas da manhã, domingo, friozinho, gostoso. Acordei 6h30 para a gente poder estar aqui, para não ficar com uma cara tão inchada para vocês. Mas é aquilo que eu falei, se é para falar de Umbanda, a gente acorda cedo, entra na água gelada e vamos lá conversar, não tem nada não. Conta pra nós, desde quando tu tá aí? Eu vim para a Austrália em 2011, o terreiro foi aberto em 2012, 7 de outubro de 2012 oficialmente, e já estamos aí, vai fazer 8 anos com a nossa casinha aqui, Muito bom. nesse mesmo, não nesse mesmo espaço, mas nesse espaço físico aqui há uns 6 anos quase. Tu és gaúcho, né? Gaúcho de Porto Alegre. De Porto Alegre e morava em Santa Maria, tô correto? Não, não, de Porto Alegre mesmo. Não, alguma notícia, então eu entendi errado. De Porto Alegre e foi parar Sou de, na Austrália. a minha esposa que é de Quaraí, vim parar na Austrália. Que legal, muito bom. Como é que é fazer um banda aí? No começo eu sempre. Bom, imagina entrar começar uma Umbanda num país onde não tem nem loja de vela, né? Nossa, Então, os desafios foram imensos, né? Eu já falei em outras lives e tal, mas não canso de contar nossa história, porque ah, é uma constante superação. E no começo, não, como eu já falei várias vezes, não existiam ervas de defumação, eu tinha que plantar, esperar crescer, colher, moer, né, secar para ter a erva de defumação. Até o dia que eu fiz um curso com Adriano Camargo e aprendi a sim. ativar ervas secas, né? E aí, então, comecei a comprar no mercado os temperos, né? Tem uma Sim. seção de temperos de todas as ervas secas que tu possa imaginar. Comecei a pegar dali. Então, nos facilitou muito a vida.
e, e aí é uma questão já resolvida. Mas tem outras questões muito básicas que aqui realmente a gente tem que dar uma contornada, né? Para se ter uma ideia, um charuto normalzinho, que no Brasil é barato, aqui é no mínimo US$ 15. Né? Nossa, Então, uma garrafa de cachaça é US$ 50, porque é um produto importado. Então, a gente adapta, né? Em vez de usar uma garrafa de cachaça, a gente usa uma dose. um pouquinho. Então, é isso que é o que dá para fazer, né? E a espiritualidade sempre nos atendeu. E o charuto, como é que tu resolveu? Não, o charuto, graças a, não agora, né? Porque tá tudo trancado, mas sempre tem gente indo e vindo do Brasil, então eu sempre faço minhas encomendas macumbísticas. E Macumbísticas. ainda assim, e ainda assim tem um limite de entrada, não se pode Sim. passar de certo limite porque é caracterizado como comércio e tudo mais, então é taxado também. Mas está sempre indo e vindo pessoas e eu consigo fazer um escambo aí de material. Nós falamos uma vez, e eu talvez eu esteja enganado, não podemos fazer oferenda aí na natureza, né? Acender vela. Então, a gente não pode acender vela, né? A gente não pode acender vela, por questões, obviamente, de segurança Segurança. nacional, segurança nacional. E é bastante rigoroso, assim. Então, se for pego acendendo vela na natureza, é passível de multa e prisão. Nossa. E É como é que bem, você bem resolveu a difícil. questão do uso da vela, do elemento fogo dentro do terreiro? Diz que Então, não tem loja de vela aí, tu falou, né? não tem uma loja de Umbanda, né? Não tem a famosa Flora, né? Isso não tem. Então a gente tem que ir numa loja onde tem a decoração de casa e lá a gente encontra a vela pelo menos colorida, né? Ah, sim. E o que eles vendem muito aqui é aquelas velas de. Como é que é o nome daquele negocinho que a gente bota o óleo? Rechô? Eu acho que é. Isso. É por aí. Aquelas velinhas pequenininhas, a gente encontra bastante coloridas. E a vela palito mesmo, bem difícil de encontrar. Então a gente encontra a vela, mas a vela branca, a vela palito branca. E quando a gente acha alguma coisa mais específica, né? Vela de 7 dias, nem pensar. Esquece. Isso não existe. Né? O máximo que a gente encontra aqui é a vela de 3 dias, que ela é um pouco mais grossa. E, enfim, a gente dá o nosso jeito. Já pensei também em fazer vela, em produzir vela, mas é uma bagunça tão grande que eu falei, não, vamos usar a vela branca porque vai dar o mesmo efeito. Nós temos um tema para hoje, mas os irmãos têm tanta curiosidade, eu também, de saber como é que é a Umbanda aí na Austrália, que Vamos conversar, não tem a problema não. gente não pode deixar de falar certas coisas. O teu terreiro de Umbanda já tem alguns anos, você disse, né? Você pratica o ritual de qual Umbanda, vamos dizer assim? Como é que é a tua Umbanda Então, aí que tu Adriano, eu pratica? venho de uma escola que se autodenomina Umbanda Esotérica, né? Conheço. Mas, na verdade, no fundo mesmo, a gente sempre utilizou uma doutrina própria daquela casa, né? O nosso dirigente, ele criou uma doutrina própria, mas sempre nos ensinou que a Umbanda é praticar o bem, não interessa qual é a vertente que a gente está fazendo, né? Então, era uma casa que não cultuava, pelo menos não trabalhava diretamente com Exu, a gente nunca teve desenvolvimento de esquerda, de Exu e Pombagira, apesar de ter a tronqueira, mas apenas a tronqueira. E alguma aula, alguma explicação sobre Exu e Pombagira. E quando a gente está, eu sempre faço um paralelo assim, que quando a gente sai da faculdade, a gente está muito cru ainda, né? A gente não tem experiência de trabalho. Apesar da gente ter ficado nessa casa aí por uns 7 anos, a gente aprende a ser dirigente sendo dirigente, né? E Perfeito. aí tinha muitas lacunas que não tinham sido preenchidas ainda. Foi quando eu fui buscar um aperfeiçoamento e aí encontrei dentro da Umbanda Sagrada várias respostas que eu não tinha, Sim. né? Então, hoje, se tu me perguntar assim, qual é a minha doutrina, eu digo que a minha parte teórica é da Umbanda Sagrada. Tanto que dá para ver pelo Congá, né? Tem ali os. Sim, os símbolos, Eu estrelas da sou, vida. eu sou o contrário aqui, eu tô em reflexo aqui, não consigo. Mas enfim, o Congá ele é bem
é bem dividido entre o masculino e feminino, os orixás masculinos e femininos, as mães e os pais orixás, com as suas mandalas e tudo mais. Então Cultuam ela é 14 bem... orixás, então. Isso, exatamente. Perfeito. E os consulentes brasileiros? Consulência, hoje em dia, bom, durante toda a nossa história foi praticamente assistência brasileira, né? A comunidade brasileira que a gente tem aqui. Só na nossa cidade tem no censo tem 10 mil brasileiros. Nossa. Então a gente consegue atingir uma boa fatia dessa comunidade, porque ela é bem dividida, católico, evangélico e os umbandistas. E na sua grande maioria, 95% que vem aqui é realmente brasileiro. Já vieram gente da América Latina inteira praticamente, da Europa, né, veio uma muçulmana uma vez aqui, que era amiga de uma médium nossa da casa, vieram australianos, obviamente, e um fato curioso foi que tem uma igreja espiritualista aqui, que eles falam que é uma igreja espiritualista, mas para a gente que conhece um pouco, ela é muito parecido com uma sessão de kardecismo, né, uma sessão kardecismo. E aí essa médium veio aqui conhecer e ela incorporou, pela primeira vez na vida dela, ela incorporou, ela ficou apavorada com o que estava acontecendo e voltou para a dirigente dela e falou que teve aqui e tal, que elas precisavam conhecer, e a dirigente dela, não, é Umbanda, é coisa do diabo, não vamos se meter. E aí falou, tá bom, né? E aí ela acabou não vindo mais. Mas foi bem interessante, assim, porque teve essa incorporação, né? E na outra costa, na cidade de Gold Coast, que é do outro lado do país, onde eu ajudei diretamente a firmar o terreiro lá, uma das médias que estava em desenvolvimento era australiana, namorada de um dos médios que estavam também em desenvolvimento. E ela recebeu a sua preta velha, né? Ela recebeu falando inglês, normal, né? E é muito interessante isso, assim. Muito bom, muito bom. Isso nos enche de orgulho e de amor pela nossa religião, né, Fábio? Não, é impressionante, Adriano, assim, a forma que isso pode tomar e a maneira com que isso pode se expandir de uma maneira tão grandiosa, e a Umbanda ela é tão aberta para todos os tipos de culto e todos os tipos de religião, que ela consegue se moldar e consegue ser entendido conforme a doutrina de cada região do planeta, por Do exemplo. local. Perfeito, perfeito. E uma vez nós conversamos e uma informação que até certo ponto me chocou, e nós falávamos sobre a questão do preconceito, que na Umbanda, infelizmente, né, no Brasil, a gente passa por isso. E eu te perguntei, quando nós tínhamos o programa na rádio, sobre se tem preconceito aí na Austrália também com relação à religião, à Umbanda, e tu disse que sim, mas de parte de brasileiros só. Infelizmente, infelizmente. Ou seja, Porque o australiano em si, ele é muito aberto para a espiritualidade, né? Ele não tem a religião, né? A religião não manda nada aqui. Não interessa se a igreja falou que é proibido ou que não é. Aqui não manda nada, não tem essa. E então ele é muito aberto em relação a isso, né? Então a gente tem aqui, domingo de manhã, a gente tem as testemunhas de Jeová batendo nas portas, e tipo, todo mundo, tá bom, a gente não quer, ou quer, ou enfim, não tem esse sim. preconceito. E, inclusive, uma vez eu tive uma conversa de 1h30 com uma testemunha de Jeová, onde eu expliquei o que era Umbanda, o cara ficou bastante interessado, mas enfim. E aí, o australiano em si não tem muito. Quando a gente vai fazer a homenagem a Iemanjá na praia, onde vai aquelas 50 pessoas de branco, tá todo mundo lá fazendo não sei o quê, batendo tambor, os caras passam, olham e perguntam, o que é isso aí? É uma religião brasileira, a gente está louvando a deusa do mar. Nossa, que bacana, continuem assim, continuem cultivando a cultura de vocês, porque é muito importante. Durante a nossa cerimônia de cidadania, quando a gente pegou a nossa cidadania, o que eles falam sempre, mantenham a língua de vocês, não falem inglês, falem a língua de vocês na casa de vocês, porque isso é que mantém a Austrália rica, porque traz essa diversidade que o país precisa e que o país é, assim como o Brasil é.
E pratiquem a religião de vocês, pratiquem a língua de vocês, só respeitem as regras que tem aqui dentro. Ponto. Incentivam, né? Incentivam. Exatamente, exatamente. E o único não, né? Alguns episódios de preconceito realmente vieram única e exclusivamente pelos brasileiros. Amigos, ex-amigos, amigos de amigos, né? E, enfim, teve, só para fazer figurar um rápido episódio aí, uma amiga nossa que frequenta a terreira, uma amiga dela, né, há uns 2 anos atrás, falou que ela era muito fraca, porque ela estava dependendo da Umbanda para resolver os problemas dela, ela era uma pessoa fraca. Passaram-se 2 anos, essa nossa amiga, ela conseguiu passar pelos seus problemas, conseguiu resolver sua vida, né, e aí ela viu, essa amiga em comum, viu a melhora dela, né, e essa que criticou estava num período da vida que precisava de ajuda. E ela falou assim, gostaria de ir lá na Umbanda. Veio, né, ouviu as verdades dos pretos velhos, chorou que nem criança, e aí a amiga dela perguntou, tá aí, gostou? Eu não estou preparada para ouvir tanta verdade. Não veio mais. E nem todo mundo tá mesmo. Eu Né? quero. E enfim, outros amigos que descobriram que a gente era umbandista chegaram pra gente falar assim, eu não acredito que vocês, umas pessoas tão boas, conseguem ser dessa religião, sabe? E tava se reunindo um grupo de evangélicos para vir no terreiro, para fechar o terreiro, enfim, várias histórias que não Nossa. passaram de coisas assim, Não vale nem a pena de falar. falar. Exatamente. No início da live tu falou no pai Adriano Camargo, né? Uhum. Ele entrou na live, axé, pai Adriano. Pai Adriano. Existem 2 pessoas que, quando eu fui no Brasil na última vez, eu conheci e que eu agradeço, assim, a Deus todos os dias por ter conhecido. Uma, pai Ronaldo Linares, Opa, e outra, pai Adriano Camargo. 2 pessoas, esses 2 homens, que eu tenho como espelho na vida. queridões. Nossa, Pela simplicidade e pela grandeza que eles são. O pai quero Adriano registrar. simplesmente assim, ele me surpreendeu de uma maneira tão positiva que eu dá vontade de botar ele dentro de um vidrinho e cuidar dele. Verdade. Nós tivemos uma live essa semana com eles. É um pai amado, querido. Quero registrar aqui a presença de alguns irmãos. Lemos Apolaro Tiago, boa noite. Ana Paula, Cleonir, filha da nossa casa, Xé. Marley Paulo, boa noite. Andrew David, um abraço, axé. Ana, filha da casa, do terreiro. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, vamos entrar no nosso tema? Vamos lá, vamos 18 lá. minutos já falando de Umbanda na Austrália. Esse tema é um tema curioso, um tema palpitante, e foi sugerido pelo nosso irmão, pelo pai Fábio, e eu disse, vamos lá, bora falar. Que é o seguinte, comportamento de umbandistas nas redes sociais, na internet, né, e seus desdobramentos, as suas implicações. Então, a gente tem visto tanta coisa na internet, eu ouso dizer, até como operador do direito, que virou terra de ninguém, né? Seja pelo conteúdo das publicações, seja pela forma como essas manifestações acontecem, ora em desrespeito, ora com preconceito, ora com um cunho de violência, enfim, nós temos de tudo. Mas quando a gente fala em comportamento de um bandista, a gente vê coisas assim que até Deus duvida, né, Fábio? O que tu acha? Nossa, Como é que começa? é lamentável, irmão, o que eu vejo assim diariamente. Assim como vários irmãos, eu participo de grupos de o que deveria ser de estudo umbandista. E, na verdade, eu vejo uma grande falta de respeito por parte dos umbandistas, de maneira geral. De maneira geral. Tem muita gente que está iniciando agora. Tem muita gente. Primeiro, assim, eu acho que aquele grupo, né, esses grupos de estudos, né, ou que deveria ser de estudos, umbandistas, eles são divididos em 3 pessoas, né? São aquelas que simpatizam com a religião, né? E aí tem uma curiosidade X. Tem aqueles iniciantes e tem aqueles que são
os que são mais experientes, e aí eu incluo aí os sacerdotes, dirigentes de terreiros e tudo mais. Essas duas primeiras fatias, é impressionante assim como não existe não diria uma doutrina, mas um bom senso, pelo menos, em perguntar algumas coisas, não pela pergunta em si, mas pela questão de, muitas vezes até falta de respeito, mas como é que eu posso, assim, tentar não ser tão agressivo? No sentido de, assim, único e exclusivamente usar o bom senso. Exemplo, sei lá, tenho, que nem a gente estava conversando antes da gente começar, médio iniciante. Estou na casa há um ano, já recebo meus 5 Exus, minhas 3 pombagiras e meus 4 orixás, né? O dirigente diz que está errado. Tá certo isso? Vai para a internet. Vai para a internet, né? Esse é um caso, né? E aí, tipo assim, a gente fala assim, muitas vezes eu dei o meu palpite e tento ser o mais respeitoso e tentar trazer para a realidade do terreiro e dizer assim, olha, esse é o tipo de questão que se tem um dirigente cuidando do teu ori, tem um dirigente cuidando da tua espiritualidade, eu acho que tu deve explicação para ele. Isso beira a falta de respeito, né? É. Eu, como dirigente, se o meu filho de santo saísse para perguntar para outras pessoas que nada tem a ver com a nossa doutrina, que não conhece a nossa realidade, que não conhece o nosso dia a dia, eu ia me sentir extremamente ofendido, porque eu acabo gastando, né, parte da minha semana preparando material de estudo, preparando aqueles filhos para se iniciarem na religião, e acaba que isso não é respeitado, de certa maneira, né? E isso acaba indo para a rede social para, tipo, de certa maneira, até negredir com a imagem do dirigente dentro de uma casa. É óbvio que existem dirigentes que estão numa posição que não deveriam estar. Isso é outra coisa. Porém, ainda assim, é uma falta de respeito com ele. Não sei se tu concorda no meu ponto de vista. Mas, enfim, nessas conversas, acaba que as pessoas, tipo assim, não, tu não tem que dar tua opinião, ou cala a boca, ou isso é o mais básico, né? Isso é a questão mais, assim, né? E, enfim, já recebi também ameaças de dirigente de terreiro, né, dizendo que eu não sou nada, que não sei o quê, que não é assim que se faz, e papapá. Então, assim, a questão é a falta de empatia e a falta de bom senso das pessoas que se dizem umbandistas na, na questão de agredir os outros, né? De É. certa maneira. E isso, Eu, eu entendo que isso, o país, o planeta, eu não sei o que está acontecendo, está passando por uma transformação e as pessoas elas estão realmente mais agressivas. Porém, nós como umbandistas, as pessoas que se dizem umbandistas, deveriam, no mínimo, uh, utilizar o que aprenderam dentro do terreiro para serem mais pacientes e mais irmãs, digamos assim. Entendeu? entendi. É. Como é que eu vejo essa questão aí normalmente não é regra, mas o que a gente percebe muito isso de parte de médiuns novos, né? Neófitos que estão começando na religião, têm muitas dúvidas, na maioria das vezes também recém ingressaram num terreiro, começaram um desenvolvimento mediúnico há pouco tempo e não sentem firmeza nos passos que estão dando. Isso tudo muito está relacionado a uma questão mais de autoafirmação, também de certeza na religião que está, porque muitas vezes eu vejo muito isso aqui, Fábio. Às vezes a pessoa chega no terreiro, chega no desenvolvimento mediúnico, mas não tem certeza daquilo que quer. Muitas vezes chega no terreiro por curiosidade, né?
não há ainda uma convicção, seja da sua religião, seja daquilo que vem buscar no terreiro. E essa fragilidade, talvez seja essa a palavra, seja na definição da sua religião, do que veio buscar no terreiro, causa essas instabilidades que a gente acaba vendo na internet. E isso passa pela falta de confiança no dirigente, no sacerdote, e começa a buscar informações na internet. Infelizmente é uma realidade. A internet, eu digo que é uma fonte muito boa de informação, mas também, como em todos os lugares, tem informações boas, né, e informações nem tão boas assim. Mas eu concordo contigo que colocar em choque o papel do dirigente, do sacerdote, quanto ao ensino, quanto à doutrina da casa, é fundamental. Porque qualquer relação, independente do tipo que seja, mas também dentro de um terreiro, ela se baseia na confiança. Né? E a confiança é fundamental para se estabelecer esses elos aí. Mas eu vejo, de outro lado, em contrapartida, uma total intolerância também das pessoas quando vão responder. Né? Então é uma faca de dois gumes com duas lâminas, porque de um lado tem o neófito, aquele que está inseguro, que está recém ingressando na religião, e de outro lado tem os pseudo-sábios, né? Aqueles que acham que sabem tudo e querendo ditar regras e muitas vezes sendo preconceituosos ou mais errados ainda daquele que pergunta. Sim, exatamente. Então assim, realmente eu participo de alguns grupos aqui e tem coisas que eu no início eu te confesso que eu comentava alguma coisa no sentido de tentar ajudar. Mas com o tempo, como o ódio, o discurso de ódio, de raiva, de intolerância começou a tomar lugar, eu parei de comentar. Eu vejo, claro, eu tenho a minha opinião, segundo a Umbanda que eu pratico, que eu aprendi, mas nem sempre a gente pode escrever tudo que pensa, né, Fábio? Não, é impressionante assim, Adriano, porque é exatamente aquilo que tu falou. No começo eu tentei ajudar também, mas as pessoas, elas não, muitas vezes não estão preparadas para ouvir. Tanto é que na nossa página, por exemplo, eu tenho 15.200 e poucas pessoas. A gente coloca um post de zoeira, de brincadeira, de qualquer coisa, dá lá 1.500, 2.000 likes. A gente bota um post doutrinário e eu já preparei assim, ó. Talvez seja o horário, as pessoas não veem. Não é. Não é, porque eu já fiz todos esses testes. Não atrai. A doutrina, ela não atrai. Né? O que deveria ser correto, o que deveria ser fonte de estudos, não atrai as pessoas. O que atrai as pessoas é saber o meu Exu e Pombagira e meu Orixá. É polêmica, cor da vela, oferenda. Né? A gente perde muito tempo discutindo qual é a cor da vela. Interpretação de sonho. Interpretação de sonho. Eu estou com dor de cabeça, o que pode ser? Dor de cabeça. Pode ser só dor de cabeça. Né? Então, assim, as pessoas tratam de muito... Deixa eu mostrar a minha mascotezinha aqui, ó. Eu vejo, lindona, eu vejo ela nas fotos. Ela vem, sempre quando eu tô no terreiro, ela vem aqui dar uma passeada aqui. Eu também tenho uma gatona aqui, ó, toda preta. E é interessante que durante a gira, ela vem, passa no meio dos consulentes e sai. Aí troca os consulentes, ela entra de novo, passa em todo mundo e sai. Ela faz o descarrego, né? Faz o descarrego, vai lá. É impressionante, Adriana, ela passa nos pés somente dos consulentes, não das entidades. Passa nos pés dos consulentes e senta na frente do terreiro, da trunqueira. Bom, show, ela vai recolhendo e leva para a trunqueira. Vai recolhendo e levando para lá, é impressionante. Mas enfim, tem muito isso assim nas redes sociais. Uma outra coisa que aconteceu e foi uma das nossas conversas uma vez, que a gente fez uma entrevista na rádio. Lembra do caso daquele do texto? Que utilizaram o nome? Então, é terra de ninguém. É terra de ninguém, a internet é terra de ninguém. Né? Em troca de like, em troca de visualização na página, em troca de sucesso, né?
umbandistas, ditos umbandistas, pegam material de enfim, outras pessoas que criam, e eu não estou me incluindo, somente me incluindo nesse pacote. Tem vários irmãos que criam textos e fotos e fazem uma produção e gastam tempo fazendo aquilo ali e colocam o seu nome, né? Copiam, colam, colocam o seu nome, seja em texto, seja em foto, seja em posts ou o que for. Não é a questão. Eu acho que o mais importante, sim, é a mensagem que deve se passar. Mas acaba a falta de respeito com o autor de todo o esquema. Porque é como se fosse um filho. A gente se apropria de uma coisa que não é nossa. Né? E uma coisa que aconteceu recentemente é pessoas que utilizaram as fotos do nosso terreiro para divulgar trabalho de amarração. Já aconteceu comigo também no nosso terreiro. Né? Tipo, pegaram as fotos do terreiro e disseram: olha só minha corrente mediúnica, como está bonita, transmitindo não sei o quê, com as fotos dos meus filhos de santo. Falei, cara, Cara como de pau, assim? cara de pau. Como assim, cara? Mas enfim, eu acho que, como tu falou, assim, tem muita coisa boa e tem muita coisa que não que acaba acontecendo que realmente não é legal. Mas assim, a questão toda desse assunto é que nós, umbandistas, deveríamos olhar para tudo isso com os olhos diferentes, né? Aquilo que se aprende no terreiro não é praticado fora do terreiro. Não Não. adianta o médium vir E no deveria, terreiro. né? E deveria. É ali que deveria ser. Né? A Umbanda deveria ser praticada nos outros 6 dias, não no dia da gira. Não durante Verdade. aquelas 2, 3 horas que estão ali. Entendeu? Então, assim, o imediatismo, a lei do menor esforço, né? Eu não vejo hoje em dia terreiro vinculado a instituições de caridade fazendo uma ação social. Não sei se é por falta de tempo, se é por falta de interesse, ou se por isso não dá retorno. Entendeu? Eu tenho uma opinião formada com relação à caridade. A gente faz aqui, mas a gente não divulga, né? Eu respeito quem faz dessa forma, mas eu acho um pouco de hipocrisia você fazer a caridade, você colocar foto, ó, como eu sou bom, como eu sou Claro, não. caridoso, eu estou É, dando, enfim, é a minha opinião particular. Mas com relação, voltando um pouquinho ao texto da tua autoria, eu quero enfatizar isso para os irmãos que nos assistem, que vão nos assistir, que o Pai Fábio ele produz muito conteúdo umbandista, belos conteúdos, e um desses que em referência que alguém, uma outra umbandista publicou no seu Facebook um texto de autoria do Pai Fábio, né? E eu compartilhei, achando que de fato fosse dela. Errei, eu faço a minha meia-culpa. E aí o Fábio entrou em contato comigo e disse: não, esse texto é meu. Eu fiz imediatamente a devida correção e convidei o irmão para dar uma entrevista na rádio, né, Fábio? Para foi. restabelecer, colocar as coisas no seu devido lugar com relação à autoria. Não há problema nenhum de compartilhar, mas vamos ser fiel à fonte. E o pai Não, Adriano. e sabe o que foi pior, Adriana? É que eu entrei em contato com ela e ela me descascou, mas assim, ó, me encheu de pedrada e me bloqueou. E eu falei assim: como assim, cara? Tu tá errada. Né? E complicado demais. Na live com o pai Adriano nós comentamos sobre isso, porque os livros dele, o livro dele, Rituais com Ervas, infelizmente já caiu na internet, em PDF. Tem pessoas Sim. que pedem nas redes sociais esses livros, e nós comentamos justamente sobre isso, sobre a questão de preservar a autoria, o direito autoral, a fonte. Infelizmente também os livros do pai Rubens, praticamente quase todos já estão Ah, na todos. internet aí. Todos. É. E realmente, Pai Adriano, nós falamos sobre isso, a pirataria que está acontecendo aí em nome da caridade, de uma pseudo-caridade, é horrível. Então Não, é hoje, complicado demais. isso vai desde uma foto que você coloca na internet, do teu terreiro, da tua corrente, desde o texto que você publica, né? Desde o livro que tu escreve. Então há uma completa falta de respeito, e nós, umbandistas, nós temos o dever, nós temos a obrigação de estabelecer essa ordem.
Não adianta a gente incorporar caboclo, preto velho, Exu, pombagira e dizer o que é bom, fazer o que é bom, se quando a gente não está incorporado e fora do terreiro a gente faz totalmente diferente. É, Não, é completamente diferente. é hipocrisia, né, Fábio? É dizer uma coisa e fazer outra. E a gente vê, infelizmente, isso muito dentro da Umbanda. Mas eu quero abrir um outro viés aqui. A Umbanda também tem coisa boa, né? Se por um lado Opa, nós estamos falando no comportamento de umbandistas nas redes sociais, tem muita coisa boa. E nós estamos vendo agora com essa questão aí da pandemia, do coronavírus, da Covid-19, vamos dizer assim, inauguração de um novo momento dentro da Umbanda, uma ressignificação de muitos valores, de muita coisa mesmo, muitos irmãos fazendo cultos coletivos, cultos individuais, publicando, nós estamos tendo até gira de Umbanda. Como é que tu vê isso? eu acho essencial, Adriano, essencial pelo seguinte: eu já fiz 3 lives, né? Inclusive a última foi sexta-feira agora, que está aqui tá lá no nosso Facebook, aonde eu peço para que quem está participando da live acenda a sua vela e faça a sua oração. Por quê? Porque a Umbanda, ela pode ser praticada dentro de casa. Pode, deve. Ela pode e deve ser praticada dentro de casa. Então, assim, o que eu tento passar para as pessoas é que o poder delas está nelas, e não dentro de um terreiro, dentro de uma entidade, dentro de um ambiente onde tudo se prepara. Então, se a pessoa tem o poder de acender sua vela, afirmar sua fé, fazer o chamado das suas entidades, das suas forças, e conseguir, a partir dali, mudar, por que não fazer? Por Fábio que esperar travou. na... Travou. Travou, travou? Voltou ou não? Travou. Ixi, A tua imagem travou e o áudio parou também, cortou. eu consigo te ouvir perfeitamente, tá? Parece que tá normal aqui para mim. Oi? Vou te pedir, sai, eu não vou encerrar a live. Sai e entra de novo, por favor, pelo Pera mesmo aí, link. tá bom, só um momentinho. Vamos aguardar. É isso aí, irmão Benê Diógenes. É isso. Oi? Será que voltou? Voltou. Opa. Bora lá. Então, se a pessoa ela consegue chamar essa força, né? Acabei me perdendo a linha de raciocínio aqui. Se ela consegue chamar essa Fazer, força para ela, praticar um banda em casa, né? praticar um bando em casa, aonde ela possa ali fazer a sua firmeza e invocar suas forças e começar a mudança a partir daquele momento, ela não precisa única e exclusivamente estar no terreiro para aquilo, Necessariamente estar no terreiro. né? Perfeito? Então, a pessoa não precisa esperar o próximo dia, a próxima gira, o próximo encontro para poder fazer aquilo ali. É. Né? E se criou uma cultura, né, Fábio, de que Umbanda só se pratica dentro do terreiro e que se vai na Umbanda só para pedir. E não é Total. assim em outras religiões, concorda comigo? Na igreja católica, evangélica e tantas outras, se vai na igreja, no culto, para louvar Deus, né? Para louvar as divindades. E na Umbanda não se tem, infelizmente, ainda, de parte de alguns umbandistas, essa cultura de cultuar Deus, as divindades, os orixás, os guias espirituais, dentro e fora do terreiro. Normalmente se vai na sessão de Umbanda para pedir ajuda. Né? E a gente entende que a Umbanda tem esse viés de socorro, de pronto-socorro, de auxílio, de atendimento, mas não é só isso. Como tu bem falou, e o pai Rubens Saraceni, ele escreve isso, sobre isso, de estimular os sacerdotes, estimularem, né, o culto em casa, o culto doméstico, o culto familiar, os cultos coletivos também. Vamos dizer assim, na semana que vem nós vamos no terreiro, mas não é para ter consulta e passe. Nós vamos
cultuar, vamos abrir a gira, vamos falar sobre Ogum, por exemplo, uma parte doutrinária, uma preleção, o dirigente e os médios incorporam os seus Oguns pessoais. Vamos fazer um ritual de culto coletivo dessa divindade. E quase Sim. não se vê isso, né, Fábio? Não, não se vê. Tanto é que quantos terreiros que pedem para que os consulentes fiquem até o final? É, A pessoa vem no terreiro, faz o seu pedido, toma o seu passe e vai embora. vai embora. No final da Concordo que muitas gira, vezes. no final da gira, de regra, são os médios da casa. Total, única e É, exclusivamente. E o último consulente, é, né? E assim, as pessoas conhecem o ritual de abertura, mas não conhecem o ritual de encerramento. verdade. Então, assim, talvez vamos botar uma culpa seja nossa, não sei, sabe? Também, o Alu travou para mim. Travou aí também, amor? Fábio travou. Oi? Caiu de novo. Caiu. Tá, o que aconteceu aqui eu já entendi o que foi. O meu telefone, ele superaqueceu, eu estou usando o outro agora. Só Tá. deixa eu trocar aqui o fone de ouvido Tá bem? para a gente poder continuar falando. Esse telefone novo, ele é muito bom, mas ele superaquece. Então, Filho, traz um copo e uma jarra de água pro pai, por favor. Devagar, tá? Obrigado. devagar é melhor, né? Para não quebrar. Verdade. Fechou. Então, agora eu acho que tá. Vamos lá, não tá no mesmo suporte, mas a gente dá um jeitinho aqui. Aí. Aqui. Vamos lá, deixa eu me reposicionar aqui. Então, a consulência ela vem no terreiro realmente para pedir, né? E vai na igreja para agradecer. Ela veio pedir para a entidade e vai agradecer a Deus, como se Deus não tivesse na Umbanda, né? Recebeu o que veio buscar e vai embora, né? Exatamente, né? Então, e parece ser custoso, né, para quem está na assistência ficar até o final, porque de certa maneira teve o seu pedido já, né? E aí ela vai embora, dando o espaço para o outro, né? E acaba esquecendo que aquele ambiente ali faz com que as entidades que estão trabalhando na assistência façam a limpeza, a harmonização e tudo aquilo que precisa ser feito antes, durante e depois do atendimento. Obrigado, filhão. Eu sempre falo aqui na nossa casa, no início da sessão, que todos permaneçam em silêncio, né, que se concentrem nos pontos e que façam um exercício de fechar os olhos, Obrigado. que fechem os olhos durante ali o início da gira, e eles vão sentir a presença, vão sentir que parece que tem energias passando em volta, pessoas passando em volta deles. E acaba que eles fazem esse exercício, muitos relatam que realmente sentiram, parece que pessoas circulando em volta deles. Eu falo, aquilo ali já é o pré-atendimento, onde as entidades de limpeza já fazem a pré-limpeza, né, já fazem o desligamento de cordões energéticos e tudo mais que esteja possivelmente atrapalhando. Então, eu tento manter esse exercício sempre, praticar esse exercício antes com a assistência. E, obviamente, desliga telefone, sai das redes sociais. Esse é o momento que todo mundo deve se conectar para o serviço da casa. Enfim. Sim. Na verdade, o atendimento ele começa quando a pessoa chega no terreiro, né? A Eu sempre consulta, falo o assim, passe. o atendimento ele começou. A consulta e O o passe atendimento é começou. o auge. A consulta, assim para o médium também, né? Sim. A gira, O médico começa começou antes. o dia anterior do preceito. Para o médico começa no preceito. Exatamente.
Tá tendo um delay aqui entre vídeo e áudio contigo, mas tá tranquilo, eu tô conseguindo ouvir. Eu percebi. Vai lá, Mas continua. enfim, Adriano, e assim, o que, baseado no nosso tempo, para não fugir muito dele, é assim, as coisas boas que isso traz, obviamente, eu não tenho nada do que reclamar dos estudos que é promovido pelos canais de ensino à distância. Muito me utilizei desse trabalho, muito eu aprendo com o Adriano, por exemplo, muito eu aprendo com outros sacerdotes que a gente segue nas redes sociais. Infelizmente, assim, tem um lado bom e tem um lado ruim, como em todo lugar, né? E o que vale a nós é filtrar aquilo que vai ser utilizado e se utilizar desse material, entre aspas, bom para nós e fazer aquilo ali a nossa receita, né? Que nem É, cozinhar. O desenvolver cara um vai lá e senso dá todos os crítico. ingredientes. Exatamente, né? O cara vai lá e dá todos os ingredientes. Pô, mas eu não gosto de pimenta, então não vou botar pimenta. Eu não gosto tanto de sal, então não vou botar tanto sal. Né? Então, criar a nossa, dentro da nossa panela aqui, criar a nossa receita para que a coisa evolua de sempre de maneira positiva. Perfeito, irmão. É isso, é isso. A Umbanda é simples, ela é fácil de praticar. A gente que complica, tu não acha? É demais, 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 Eliane. Assim, que nem a gente já estava falando, um bandista perde muito tempo discutindo qual é a cor da vela, né? Uma vela, um copo d'água, uma oração bem feita é mais do que suficiente para mudar muita coisa na nossa vida. Com certeza. Eu te digo assim, ó, em 8 anos de Umbanda na Austrália, oferendas, de ir no Campo Santo, entregar oferenda, acender velho e fazer tudo, eu acho que eu fiz 4 vezes. 4 vezes. Uma foi de pedido, outra foi de agradecimento e as outras duas de homenagem. Ponto. Todas as outras oferendas a gente faz no terreiro. E o que eu faço de oferenda? Frutas, flores, nada mais do que isso. E o que eu faço com essas frutas e flores quando estão no terreiro? Eu peço para que as entidades, a energia se fortaleça, se aqueles elementos sejam consagrados, e é feita a distribuição entre a assistência ou entre nós mesmos. Compartilham as frutas, né? É isso aí. Exatamente. Então, assim, se eu quero o axé da entidade, se eu quero o axé daquela energia, eu vou trazer para dentro de mim e não deixar Olha aqui, e não deixar apodrecendo Eu vi, cara, que pequenininho. filhotinho, Bjork. Ah, que bonitinho. Então, se eu quero aquela energia, eu vou trazer para dentro de mim, vou trazer para dentro da minha casa. Vou consagrar flores para Iemanjá, vou trazer para dentro de casa. Vou numa cachoeira, consagro flores para a Mamãe Oxum, trago para dentro de casa. Vou nas matas, consagro frutas na força de Oxóssi, trago para dentro de mim, trago para dentro da casa, trago para dentro para dentro da minha família. A entidade não vai comer essas frutas, ela não precisa comer Não, essas frutas. Ela não, está, o Ogum não vai né, comer feijoada. abençoando para nos energizar, nos fortalecer em relação a isso. Né? Sim, E a perfeito. crendice popular diz, não, Oxóssi tem que comer. Eu acredito que o Oxóssi precisa de uma ativação, mas não daquela maneira. Ele não precisa de frutas. Quem precisa de frutas somos nós. É, Aquilo ali são é, elementos que vão fazer o elo de ligação. Né? é. Então, é um pouco do nosso papel explicar isso para os filhos e, infelizmente, a internet hoje em dia não compartilha, talvez, desse princípio. Mas, enfim. O mistério das oferendas ele é bastante complexo, mas esses mesmos elementos são. Cortou o áudio, Adriano. Não consigo te ouvir. Oi, oi, tá ouvindo? Não? Tá saindo áudio aí, amor? Tá me ouvindo? Eu vou sair e entro de novo. Tá. Internet sendo internet. Vocês estão me ouvindo, irmãos? Ou é só o Fábio? Digam aí se tá dando pra me ouvir. Amor? Acho que é bem perto de mim aqui.
Achou? Vamos lá. Oi. Agora tá sem delay. Beleza. Agora Então eu tá consigo bom. te ouvir. Espero que a gente possa continuar. Vamos, bora lá. O que tu estava dizendo? Ah, nós estávamos falando sobre os elementos, né? Isso, Então, a utilização de elementos para benefício próprio, né? eles são condensadores energéticos, né? A entidade, o guia espiritual, o orixá, enfim, eles manipulam esses elementos, né? Para nos beneficiar. E nesse sentido, a depender da programação que tu faz com uma oferenda, os alimentos podem e devem, né, como a fruta, serem compartilhados entre os presentes. É saudável, é muito positivo isso. Sim, total. Mas existe ainda muita crendice de que tem que ficar lá apodrecendo na natureza. A gente acaba ah, levando para uma cachoeira, poluindo uma cachoeira, né? Eu acho que ah, não é raro entrar num campo santo, seja num cemitério, numa cachoeira, numa mata, na praia, né? E ver que acabou poluindo o ambiente, né? O que é, por Se exemplo, 2 de fevereiro, né? No Rio Grande do Sul, 2 de fevereiro, as praias como é que ficam, né? 31 de janeiro, a- o lixo. que fica na beira da praia, né? É lixo. Não tem outra explicação, é lixo, né? E uma vez, voltando no nosso assunto anterior, né? De que na virada do ano, né? Onde tinha muita gente perguntando como é que fazia uma oferenda para Iemanjá, porque queria agradar Iemanjá. Eu falei, levem flores na beira do mar, consagre e traga para dentro de casa. Não, não pode, porque isso é errado, porque tem que deixar lá, porque Iemanjá quer lá. Né? Jogue frutas no mar porque os peixes comem. Não, peixe não come fruta, cara. Né? Vai poluir. Né? E a questão toda é assim, não é a falta de conhecimento, é a questão de que, não, o que eu estou fazendo está certo, o que tu está fazendo está errado. Né? Não aceitar a possibilidade de que existem A muitas possibilidade. verdades. Exatamente, né? E que a Umbanda é um grande quebra-cabeças. Né? A Umbanda é um grande quebra-cabeças e a minha peça complementa a tua peça. Né? A minha casa complementa a tua casa. O meu trabalho complementa o teu trabalho. Então, não é uma competição, é uma ah, agregação. Eu me sirvo muito do que o pai Adriano fala. Eu falo muito nele e sobre ele, porque ele é o sacerdote que me preparou, me conduziu por essa caminhada sacerdotal. E uma das coisas que ele diz é: não importa se a minha doutrina é diferente da tua, fazendo o bem, afinal, é o que importa, né, Fábio? Exatamente. Não é na cor da vela ou na definição da função do elemento dentro de uma oferenda, não é a forma que tu abre ou fecha a tua gira, a forma que o caboclo incorpora, se o teu preto velho anda arcado ou anda ereto, não é isso que vai definir a tua umbanda como sendo certa e errada. E sim aquilo que tu faz, né? O bem que a umbanda do teu terreiro faz em benefício dos encarnados que vão semanalmente até os terreiros e os desencarnados também. E eu vou repetir o que eu falei numa das lives que me marcou. Logo que a gente abriu o terreiro aqui, que a gente fundou o terreiro aqui em Cruz Alta, uma das primeiras sessões, das primeiras giras, tinha pouca gente. E de certo, a gente fica com um pinguinho de tristeza, né? Comentei com a minha esposa, poxa, Carmela, a gente firma tudo, limpa, é incenso, tudo cheirosinho, tudo prontinho, e tem duas ou três pessoas. E eu Sim. triste, né? E aí o pai Benedito chegou, que é o guia-chefe, preto velho, guia-chefe da nossa casa, ele chegou perto e disse: não, isso é o que tu vê. É, Pode ter três encarnados, mas a quantidade de desencarnados que estão sendo trazidos até aqui, até esse ponto de luz, que é um dos tantos que existem aqui na nossa realidade, que é o que importa, é porque muitos espíritos desencarnados são trazidos ali para serem encaminhados, para serem tratados, e não é só o lado material é apenas um, e talvez o menor, com certeza o menor
Porque Não é no lado normal. espiritual, tudo que é feito, a quantidade de energia e de vibração que é movimentada na contraparte espiritual de um terreiro é imensa. Como é que tu Exatamente. vê isso? Eu escrevi um texto sobre isso. É, Tem um texto que fala sobre isso. Um dia que não tinha ninguém no terreiro, né? eu A conheço história esse texto. É teu também? é meu, é meu, é meu. A história conta que o terreiro abriu e não tinha ninguém na consulência. Ninguém. Já estava na hora de abrir, ninguém chegou e todo mundo apavorado, porque como assim? Nunca faltou gente no terreiro? Não tinha gente no terreiro e aquele dia ninguém foi no terreiro. E aí chegou o guia-chefe e falou: vocês vêm ensinando que o pessoal deve cultivar a família, que deve praticar o perdão, e está todo mundo em casa agora fazendo o que vocês mandaram. Eles não precisam estar aqui, eles estão lá nas suas casas, fazendo o que vocês mandaram, o que vocês vêm ensinando há muito tempo, e hoje é o dia deles praticarem. E está tudo certo. Né? É, E é. eu acho que é exatamente isso, Adriano. Quanto menos pessoas tiverem no terreiro, significa que a nossa comunidade está forte. E aquilo que a gente está fazendo está produzindo efeito, né? Exatamente. Então, eu não quero ter filho de santo dependente de mim. Eu não quero ter Perfeito, consulência dependendo de mim. Eu não quero perfeito. ninguém me ligando e dizendo: Fábio, como é que eu faço isso? Ou como é que eu resolvo o problema tal? Não, eu não quero isso. Porque significa que a pessoa atingiu a sua maturidade e consegue caminhar com as próprias pernas. A Umbanda, isso, se não me falha a memória, o pai Alexandre Comino, ele disse isso, e que um dos maiores objetivos da Umbanda e da religião é tornar as pessoas independentes dela, ou seja, de não precisarem da Umbanda, caminhar com as Concordo próprias plenamente. pernas. Tá? Ou Né? seja, quando você precisa resolver um problema da tua vida, do teu cotidiano, você saber como religiosamente se portar, a qual orixá, a qual divindade você pode se dirigir, ativar respeitosamente de forma religiosa, a qual guia espiritual fazer, isso é independência. Para tu não precisar sempre precisar ir no terreiro e não que a gente não queira, né? O terreiro de Umbanda ele sempre está aberto para a comunidade, não é disso que nós estamos falando, é de tornar sim o frequentador e também os médios independentes. Né? É Com como tu certeza. disse, e a gente recebe quase que diariamente pedidos de oração. Poxa, ore por mim, faça uma oração por mim, eu estou precisando, estou passando por uma determinada necessidade e eu nunca me furtei a fazer isso, mas eu estimulo a própria pessoa a fazer por sua própria conta. A gente sabe que às vezes a sinuca de bico, como nós dizemos aqui, é tão grande que a pessoa fica sem forças. Mas nenhuma Sim. oração é tão forte, tão grande quanto a feita pela própria pessoa, pelo próprio necessitado, né, Fábio? Que sabe a sua necessidade, né? Com Que sabe certeza. os seus erros, que reconhece. E é na oração, durante a oração, que a gente dá aquele insight e fala assim: talvez eu esteja errando nesse momento, nessa questão, enfim, nesse quesito, né? E nada melhor do que acender uma vela, né? Firmar uma vela. Nós umbandistas não acendemos vela, nós firmamos Firmar. velas, né? Nós firmarmos vela, nosso pensamento e fazer uma meditação em frente daquela vela, para a gente analisar as nossas atitudes, analisar os nossos comportamentos, as nossas palavras e aprender com aquilo ali. Não existe outra maneira que não aprendendo com os nossos erros. Então, não tem coisa melhor do que ensinar as pessoas a caminhar com as próprias pernas. E é por isso que durante as lives que eu faço, eu peço interação de todo mundo. Sim, Eu perfeito. peço interação que, gente, é só acender uma vela e fazer uma oração. Né? Vamos botar uns elementos e tudo mais. Então, esse é um dos motivos que eu faço a nossa live dessa maneira. E sempre vai ser assim. Né? Eu acho que a Umbanda ela tem que preparar as pessoas para serem independentes. Perfeito, é isso. Se eu posso, se nós podemos, todos podem, né? É Exatamente. disso que nós estamos falando, e é disso que Pai Rubens escreveu, é estimular vamos dizer assim, um senso religioso, se é que existe essa frase nas pessoas. É fazer brotar, nascer esse senso de religiosidade por conta própria. É disso. Exatamente. Meu irmão, gratidão. Tu deve estar com sono. Aqui são 10 Cara, horas da que nada. noite. Agora,
Agora começou meu domingo aqui, já tô. A melhor coisa que tem é acordar, falar de Umbanda, falar sobre religiosidade, falar disso tudo. Né? Eu lamento que às vezes me falta palavras e me falta oratória, né? Mas Pá, que imagina, dentro, imagina. dentro da Umbanda, eu tenho assim, ó, eu vejo a Umbanda como uma grande mãe e essa grande mãe precisa ser protegida muito, 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 muito. E eu sou aquele cara que vai defender a Umbanda. Eu falo em nome da Umbanda, assim como vários umbandistas falam em nome da Umbanda. Jamais vou falar em É, nome próprio. eu também. Né? E para mim é um prazer acordar cedo, se for, o que seja. Aqui é domingo, começou meu dia. O meu dia não tem como ser negativo agora, né? O solzão que está lá fora. E só essa quarentena que não deixa a gente sair, mas é hora de acordar positivo. 9 horas da manhã aqui, 10 horas da noite no Brasil aí. E não É. tem como ser diferente. O dia vai ser com certeza abençoado já por ter começado o dia falando da nossa amada religião. Para quem chegou depois, só para entender, o irmão Fábio está na Austrália, são 11 horas de diferença a mais, né, daqui para o Brasil. Ele acordou E isso, cedo agora são 9 hoje, horas da manhã aqui. acordou às 6 da manhã lá para ele, para às 8 horas da manhã para ele e 9 aqui para nós poder conversar. Nos dá a honra, o prazer de poder conversar. Irmão, obrigado por atender o convite. Um excelente domingo para ti, para tua família aí. Um axé, parabéns pelo trabalho que tu está fazendo aí na Austrália, levando a bandeira de Oxalá aí para bem longe do Brasil. A Umbanda é brasileira, mas ela também é do mundo. Nossa, eu já ouvi que a Umbanda não deveria ter saído do Brasil porque é só brasileira. Não, Falei, ela é do cara, mundo. e aonde que anda o levar a bandeira de Oxalá, né? E é isso aí, cara. Eu acho que a Umbanda se adapta, a Umbanda pode ser feita. E se teve um carinha que saiu lá do meio de Porto Alegre, lá da cidade de Canoas, né? O terreiro era em Canoas e eu era de Porto Alegre. E que veio parar na Austrália e que montou um terreiro e que, enfim, pode fazer isso se adaptando, por que que não na terra brasileira, onde tem todas as energias, as facilidades e tudo mais, porque as pessoas não podem fazer também? Então, Pode? todo mundo pode fazer, Pode. e eu acho que deve fazer, né? Baseado na caridade, baseado na bondade humana, baseado no bom senso, nos estudos, né? Olhar para o próximo com um sorriso no rosto, estender a mão. Eu acho que todo mundo é capaz de fazer isso, né? Muito, muito. E é isso, cara. Eu acho que a Umbanda é isso, é transformadora, de dentro para fora. E para mim é um prazer. Para mim é um prazer falar contigo, falar com os teus internautas aí, com todo mundo. E estamos nessa caminhada junto. Quando eu voltar ao Brasil, eu quero fazer uma live aí contigo ao vivo. Nós, eu e Ah, tu vai aí ser uma no honra estúdio. enorme. Obrigado mais uma vez, obrigado a todos os irmãos que nos acompanham, que vão assistir depois a live. Lembrando, ela vai ficar na timeline, ou seja, na linha do tempo da nossa página, do Templo Escola de Umbanda Aranauã, e depois nós vamos subir ela para o nosso canal no YouTube também. Se vocês ainda não curtiram a nossa fanpage, é Templo Escola de Umbanda Aranauã, e o nosso canal no YouTube é Aranauã Templo Escola de Umbanda. Fábio, fala aí, conta para os irmãos quais são as tuas redes sociais, como é que eles encontram, como é que eles falam contigo. Instagram, Umbanda na Austrália, arroba Umbanda na Austrália, e o Facebook é Umbanda na Austrália, traço Perth, né, que é a cidade onde eu tô. Então, esses dois canais que eu tenho praticamente, eu não tenho YouTube ainda, mas eu tenho uma ideia bem legal que eu espero que funcione e talvez comece um novo canal de YouTube aí nas próximas semanas, quem sabe. Que legal. Parabéns pelo teu trabalho. Um ótimo domingo para ti e para os irmãos que nos assistem. E se espero até a próxima. Até a próxima, até mais. Um abraço a todos. Obrigado, irmão. Bom domingo. Bom domingo a Um todos. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.